Fala galerinha, eu sou o Wesley Pereira, bem-vindos novamente ao canal Crossover. E hoje a gente vai falar de A Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Basicamente vai contar a história de um mundo regido pela servidão. Aí você me fala, vamos rogar a Deus, né? Como aconteceu no Egito, né? O Moisés aí conduziu todos os escravos, né? Todos os hebreus para além da escravidão. Vamos rogar a Deus, né? Bem, não é o mesmo Deus bíblico, mas ainda assim é um Deus. E esse mesmo Deus é que mantém a escravidão. Bem, a escravidão é algo ruim e esse algo ruim é mantido por esse Deus? Então tá, eu e mais alguns não submetemos a essa tirania, né? A se curvar essa escravidão, açoites. As costas nós temos o chicote, né? O opressor. E à frente temos um deserto escaldante, né? Que é a degradação. O mundo inteiro apenas em deserto. Então o que sobra disso tudo? Para onde ir? Se de um lado temos terras que são terríveis para a sobrevivência, e a estadia desse lugar, a servidão é terrível e cruel, e é mantida pelo próprio Deus que criou tudo ali, né? E o que fazer? Bem, só resta uma coisa. Vamos juntar todo mundo que tem um pensamento igual e vamos criar um exército, uma ordem que vai derramar muito sangue. A ordem de sangue ou a ordem vermelha. Bem, a introdução de A Ordem Vermelha parece complicada, mas não é não. Vamos lá, vou explicar de uma forma bem simples e, claro que resumida. Inicialmente, uma lenda diz que há 6 deuses. Esses 6 deuses criaram todo o planeta, né? O universo, a natureza e tudo que existe nele. Com tantas maravilhas assim, né? Eles acabaram criando protetores, e cada raça desses protetores ia cuidar de alguma coisa, incluindo os humanos, né? Só que lá vai os humanos de novo, tudo que toca destrói. Os humanos, no caso, aí cuidariam das planícies e dos solos. Só que aconteceu, cada raça teria a sua coisa a proteger e também as suas habilidades. O humano seria basicamente o que a gente sabe que é super normal, né? O humano, novamente dando trabalho, acabou incitando uma raça contra a outra. Então, ficou a zona. Uma raça ficou desejando as habilidades de outra raça, uma começou a atacar a outra. Enfim, que ninguém mais conseguiu ficar em paz, tudo por causa dos humanos. E nessa brincadeira de todo mundo contra todo mundo, os deuses decidiram intervir. O que eles fizeram? Deram uma punição para as raças. Então eles basicamente amaldiçoaram e lançaram criaturas terríveis, né, para assolar a terra onde eles estavam. Só que isso não foi suficiente, né? Eles ainda meio que colocaram uma herança maldita para cada uma das raças. Então um exemplo fácil seria basicamente a redução dos poderes, né, de alguma dessas raças, e cada um teve o seu calcanhar de Aquiles. Mesmo que os deuses tenham interferido em toda essa briga dessas raças, disso tudo resultou o quê? Destruição e ruína e muito sangue. O mundo inteiro basicamente foi reduzido à areia, vamos dizer que desertos, né? Praticamente tudo ficou deserto. É apenas uma região, ainda que super grande, se tornou habitável. E com essa visão, os deuses acabaram se arrependendo e decidiram dar uma última chance a essas raças. Da mesma forma que essas raças teriam que coabitar e conviver nesse pedaço de terra que sobrou, basicamente confinados ali. É uma cidadela murada e fora é só degradação, que é o subtítulo do livro. Teoricamente nada entra, nada sai, né? Até porque, de acordo com a lenda, dá-se a entender que fora daqueles muros, ali naqueles muros, não há vida. E por conta disso ninguém quer ir embora, ninguém quer fugir. Ou pelo menos as pessoas acham que fugir ali da servidão seria o mesmo que morrer. Então, entre morrer e viver na servidão, é melhor ficar ali na servidão. Então, para concluir a punição, os 6 deuses se fundem em apenas uma única entidade, chamada Una. E uma das obrigações desse povo que vai virar serviçal é adorar essa Una. No centro da cidadela existe uma estatueta gigantesca dessa Una, é a representação dela. Porém, tem um palácio também ali no centro, onde a Una verdadeira, né, que viva, ela viveria. E não bastasse isso, por conta dessas brigas, né, dessas raças e também das maldições lançadas pelos deuses, gerou muita morte. Morte, sangue. Desse sangue, a cor vermelha acabou sendo proibida. Aí você me fala, nossa, a cor vermelha foi proibida. Foi proibida. Isso quer dizer que eles precisam se adaptar
a tudo e remover a cor vermelha. Inclusive, teoricamente, eles não podem sangrar. E é tão proibido que, sei lá, se alguém for pego com cor vermelha, é preso e é punido por isso. Inclusive o fogo, né? Fogo, dependendo do tipo de combustão, o fogo vai emitir uma cor ou outra, né? Então, eles têm uma técnica que eles conseguem criar fogo de forma que a cor vermelha não apareça. Isso é bem interessante e é muito bem feito. A linha de A Ordem Vermelha basicamente é assim: ninguém é livre. Tem aqueles que têm a semi-liberdade, mas mesmo assim eles são servos da deusa. Aqueles que são completamente servos, eles trabalham e dormem praticamente no mesmo lugar, tipo, o céu é do lado do trabalho. A deusa vive no palácio, que é o centro de Unterak, que em volta dali é onde está a maior concentração de servos, né, os servos mais submissos. E ela vive rodeada de únicos, né, que são protetores, tipo soldados que estão acima na hierarquia. Logo abaixo estão os autoridades. Eles, como eu falei, são para proteger ela e também para fazer com que a lei em Unterak seja seguida à risca. Unterak é mais ou menos assim: imagine o Rio de Janeiro comunista, murado, ninguém entra, ninguém sai, todo mundo é servo, todo mundo basicamente é escravo, uns mais, outros menos. Tem a estátua da deusa no centro de tudo, imagina o Cristo Redentor. E eu falo Rio de Janeiro, mas por conta das favelas e dos morros, né, que não é algo tão estético. É algo bastante amontoado, bastante sujo. É uma coisa assim, nada agradável aos olhos. Duas mulheres Kaoshis, inclusive elas é um casal lésbico. Kaoshi é uma das raças, né? Imagine a mística do X-Men. Seria mais ou menos um humano melhorado, mais bonito. No caso dela, não muda de forma igual a mística. Muda a cor da pele. Então elas meio que conseguem se camuflar. Ela sabe de um segredo da deusa, então elas vão tentar destronar essa deusa. E o primeiro passo para se aproximar da deusa é participar do Festival da Morte, que inclusive há muito tempo não acontece, né? Ele foi banido por um tempo e está prestes a voltar agora, que inclusive com as Kaoshis, né? Que são praticamente viram burburinho na cidade. Quem que quer se submeter ao Festival da Morte, né? Porque entrar no festival é praticamente morrer. Ninguém nunca se salvou. O Festival da Morte é mais ou menos como a arena de gladiadores, né? Então tem os personagens da deusa que entram em campo, né, na arena para poder combater alguém que está sendo punido, né? É um pão em circo de Unterak. Então todo mundo que vai tentar combater as criaturas que vão lá, os guerreiros da deusa, acabam morrendo. Detalhe que pessoas de fora podem participar. Exemplo, personagens que pagam para participar da arquibancada e atiram flechas. Então eles escolhem quem vão atingir. Isso torna tudo mais complicado e também interessante. Enfim, que o Festival da Morte é o estopim para tudo. Daí para frente é uma reação em cadeia. A história não para, fica bem frenético e ela só vai decolando. Olha, sinceramente, esse é um dos melhores livros que eu já li. É o melhor livro nacional que eu já li na vida, nesse ano. É muito bom esse livro. A história é muito bem narrada. A técnica Show Don't Tell, né, mostre não diga, é escrita com maestria aqui. Eu falei pro Felipe Castilho que isso aqui, para mim, que acompanhei Ouro, Fogo e Megabytes, isso aqui é um ápice assim, sem precedentes vindo dele. Só que ele disse que o terceiro livro do Legado Folclórico chega a ser melhor que esse. Eu ainda não li o terceiro livro do Legado Folclórico, então eu vou tentar acatar a recomendação dele para ver. Mas, por enquanto, na minha leitura do Felipe Castilho e no nacional, esse aqui é o melhor livro. Ele superou todas as expectativas. Prova cabal de que o autor brasileiro é competente, sim. A gente sempre soube, só que agora está pipocando aí talentos para todo quanto é lado. O livro, ele começa super tranquilo, mesmo sendo tranquilo, ele te prende. É um livro que você fica incomodado de ser interrompido, de parar. Mesmo no começo, que é apresentando os personagens, que é algo fundamental para se apegar a eles, inclusive isso funciona muito bem, porque lá na frente acontecem coisas terríveis. E você tá muito apegado ao personagem pra ver ele sofrer, e você não quer que ninguém morra, entendeu? E quando acontecem tragédias lá na frente, você sente o peso. Eu mesmo já me impactei várias vezes por exemplo, com morte de personagens. Essa foi a segunda vez, na verdade, que eu tive uma vontade assim de escorrer suor masculino nos olhos, sabe? Porque no final acontece algo terrível, porque vai ter uma batalha, né? É super crescente. O livro ele vai passar por várias fases, né, da apresentação, que vai ser a servidão, vai passar pela fase de indignação, conspiração, pela revolta
e logo depois a revolução e a batalha final. A batalha final aqui se iguala às batalhas do Senhor dos Anéis, as batalhas do Game of Thrones, lá a Guerra dos Bastardos. Não fica pra trás, você se sente dentro do cenário, você sente o cheiro do sangue, a poeira nos olhos, os tilintares dos metais das espadas contra os escudos. É muito incrível, é um livro assim que é uma pedrada na cabeça, realmente é uma voadora na coluna. O livro praticamente uma pedrada na cabeça. O final do livro é muito impactante, é de deixar indignado. Tem um personagem que vai deixar todo mundo indignado. É como eu falei, tem vários personagens com os quais a gente se apega. Eles são muito bem construídos, são bem carismáticos, mesmo alguns rabugentos, você acaba gostando deles. É uma aula de narrativa. Isso aqui precisa ser estudado nas faculdades, nas escolas, nas oficinas de escrita criativa. É muito bom, tanto a construção de personagens, quanto a narrativa, quanto a não deixar pontas soltas, ou então a costurar a história do começo ao meio ao fim. Você deixa brechas e você vai revelando aos poucos, e isso explode a cabeça. Claro que tem coisas que ficaram em aberto, mas é para o próximo livro. A história aqui, ela te surpreende o tempo todo, porque assim, ela é cheia de reviravoltas. Você não sabe se o vilão vai virar mocinho, ou se o mocinho vai virar vilão, porque como todo mundo ali, mesmo aqueles que são soldados diretos da deusa Una, todo mundo tá sob um regime, né, uma ditadura, né, porque é um livro distópico, então todo mundo está sofrendo, não é servidão. Então, muitos querem sair disso. Então, ao longo da história, você vê, tipo, sei lá, tem um gigante lá, por exemplo, que ele está revoltado. Ele só cumpre as funções dele porque ele é obrigado. Ele torce, por exemplo, para as caochas que vão lá no festival, né? Todo mundo tá torcendo, falando que vão morrer, e tipo, ele dá aquele voto de confiança, sabe? Porque, não, vença e nos tire disso, sabe? Só que, como eu falei, tudo é imprevisível. Personagens vão morrer, claro que não vou dizer quem, e você fica apreensivo, né? Porque você tá pegado a todo mundo. E justamente por isso que você não admitiria uma traição. Isso que vai ser uma facada no peito. Sobre os personagens, o protagonista é o Aelian. Ele é um falcoeiro que trabalha no poleiro, né? O poleiro é um local onde tem aves, né? No caso, falcões. Eles são tidos como pombos correios, vamos dizer assim, né? Então ele é o correio de Unterak. O personagem, ele é bem carismático. Na minha cabeça, ele é um garotão, só que ele parece mais velho, né? Pela ilustração dele. Mas eu preferi ver ele como um molecão mesmo, de 17, 18 anos. Porque ele tem esse jeito, moleque. Porque ele vai aprender aos poucos, ele escala muros. Lembra bastante o Bran do Game of Thrones. É um personagem muito bacana, ele tá bem construído, você gosta dele, você torce por ele, mesmo ele fazendo algumas cagadas, e você vai vendo a evolução do personagem gradativamente, porque ele é forçado a evoluir, até porque ele vai ser colocado, ele vai ser posto à prova em desafios, e ele vai ver amigos morrendo, e isso, para fazer alguém amadurecer, isso aí é um grande salto, né? Não é algo que ninguém quer, né? Mas ele vai acabar passando por isso. A Kaoshi Razi, ou Razi, né? Pra mim é o melhor personagem do livro, porque ela, como eu falei, ela lembra bastante a mística, ela tem um bom coração, mas ela não aceita injustiça e ela não aceita desaforos, ela não engole sapo. Tem até uma cena lá que tem um soldado que tá olhando muito pra ela larga a espada dela lá no pessoal que ela tá protegendo aí e vai lá na direção do cara e encara ele nariz com nariz e fala: e aí, meu, você tá me olhando por muito tempo, o que você quer? Qual que é a sua? Me diz logo aí. Sabe, tipo, pô, ele é um soldado de Unterak e ela é um tanto ousada, não vou dizer desaforada porque é totalmente diferente, mas mesmo ela estando na condição de submissa, ela é ousada, então ela joga na cara mesmo estando diante daquele opressor, e isso é legal. Ela é meio que um personagem rebelde e o alimento dela acaba se tornando a vingança mais pra frente, então é bem legal ver essa personagem porque ela é muito forte, inclusive ela que vai pro Festival da Morte é tido como super forte, né, e ela consegue tipo lutar com 5 personagens ao mesmo tempo e sair muito bem, então pra vocês verem como que ela é muito boa. Então ela é um personagem muito rápido, ela é muito habilidosa, é um personagem que você gosta dela. Você vê coisas erradas e ela vai lá, pá, e resolve. Sem comentário para esse personagem. Outro personagem incrível também é o Aparição. A cor vermelha é proibida, né? Mas não para ele, né? Que tá tudo encapuzado de vermelho e tem até uma capa. Então ele é um personagem que ele anda em Unterak, ele vai e volta, faz o que ele quer, é quase que um fantasma. Então, inclusive, os soldados de Unterak tentam pegar ele, mas fracassam miseravelmente. Isso
que é legal, porque ele é um personagem que ele é muito esperto, habilidoso, ele é furtivo, ele também pula de casas em casas e, sabe, é quase um Homem-Aranha de um Terak, sem teias, claro. Um personagem que já chegou aí para a degradação. Isso que é interessante, você fala, tem coisa aí, né? Então assim, ele é um dos também que tá contra o governo de um Terak. É legal ver personagens desafiando um governo opressor. Então você vê essa confrontação de formas variadas. Desde o Aeryn que tenta fugir da cela dele para poder aproveitar um pouquinho melhor, né, a vida, a liberdade, entre aspas, até a Kaorsh Razi, ela enfrenta cara a cara, até a aparição, no caso, que ele entra e sai onde ele quiser e ele também é tão habilidoso também quanto a Kaorsh. Ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é quase um Assassin's Creed de vermelho. E claro, ninguém sabe quem que ele é, simplesmente é tido como aparição. É como se fosse uma espécie de justiceiro e tal. Harun é um anão que ele é negro e tem a barba branca, é até diferentão, é bem legal. E por ser uma autoridade, ele tá do lado dos vilões. Ele é um cara, inicialmente, que ele é muito cruel, e ao longo da evolução dele, ele acaba se tornando apenas rabugento, né? É legal porque a gente consegue ver ao longo da história que ele tem um coração. Ele é tipo um pai, assim, super protetor. Ele vive tentando reunir as relíquias dos anões. Ele fica sendo perturbado pelo avô dele, que é uma entidade, que é um espírito. Mas é até legal porque ele tenta não parecer estranho perto das pessoas, porque ele consegue se comunicar com o avô, com o espírito do avô. Então ele, cala a boca, não me deixe passar vergonha agora. Bem divertido. É um personagem sensacional também. Não é porque ele é um anão que ele é menos importante. Ele é muito bom, cara. Ele é tipo um personagem muito essencial. Inclusive ele consegue ser mais habilidoso e mais forte que o próprio Aelia, né? Que é novatão. O Zig é um sinfo, né? Sinfo é uma raça. É mais ou menos um elfo encolhido, menor que um anão, inclusive. Eles são sexuados e têm muita habilidade com a música. Inclusive o Zig, ele consegue controlar betouros, que são as criaturas que parecem touros, com a flauta. E é bem legal, porque eles só conseguem ser acalmados com a flauta. Chega a ser engraçado, porque quando não se tem esse controle, eles são meio que... meio loucões, acabam batendo em tudo e são desgovernados. O Zig é um personagem muito carismático, ele é aquele personagem que todo mundo gosta, sem contraindicações, porque ele é bem amigo, um personagem que tenta ajudar, é um personagem que tenta abraçar, sempre tá de bom humor. O Proghorn, ele é o vilão, né, ou eu vou chamar de um dos vilões, porque pra mim a Una também é uma vilã, e ele simplesmente é estranho. É esse personagem aqui, ó, ele não tem a parte de baixo para poder criar movimento, o maxilar, né? A mandíbula, né, para poder conversar. Então como que ele conversa? Através dos maculados, né, os maculados que são mergulhados, batizados em um líquido preto, misterioso, terrível, que para os humanos é uma execução, para as outras criaturas é uma forma de transformação. Então eles ficam meio que zumbis. E sob controle e domínio aí da deusa e do próprio Proghorn. O que o Proghorn faz para falar? Ele manipula a voz, né, dos maculados em qualquer lugar de um Terak. E ele consegue usar isso a favor dele como se fosse um megafone. E ele manipula o personagem e as vozes que geralmente estão sofridas, né, o personagem está sofrendo, acabam falando pelo próprio Proghorn. É terrível, é perturbador, porque é como se vozes do inferno estivessem falando em uníssono aquilo que ele quer, sabe? Falando por ele como fantoche. Então, assim, é bem legal, um personagem forte. Não mostra tudo que tem, mas mostra o suficiente para ser um vilão à altura dos outros. Sobre a deusa Una, não dá para falar muito dela, porque mais do que a deusa que vive dando ordens, né, que é imortal, mais do que isso é spoiler. É um livro sensacional, eu realmente não tenho mais o que falar dele. É um livro incrível, é sensacional, imagine todos os adjetivos que você puder imaginar que tem no dicionário. Ele é muito bom, sério, eu não consigo dizer pra vocês o quão bom ele é. Ele cumpre com o papel dele, que é o que? É encantar, é emocionar, é trazer revolta, é indignação, ao mesmo tempo redenção, porque tem um pouco disso tudo no livro. Então, de uma forma resumida, desde da escravidão até uma possível redenção, essa passagem inteira você vai ter sensações do começo ao fim. É um foguete isso aqui. Começa tranquilo, mesmo tranquilo ele te prende e no final ele explode sua cabeça e você quer ficar dando pirueta no ar. Tão bom que é. E como você já deve imaginar, é nota 10, meu povo. É nota 10 esse livro. Nota 10, parabéns Felipe Castilho, pessoal da CCXP. Até onde eu sei, acho que vão ser 2 volumes, mas por favor, aumentem essa série. Sei lá, 10 livros, olha, é muita coisa, mas o Felipe tem capacidade. Em time que tá ganhando não se mexe. Foi um trabalho incrível, excelente.
vocês conseguirem uma obra-prima nacional. Para mim isso aqui tem que estar em bibliotecas, em escolas, isso aqui tem que estar na mão de todo mundo, a escritores, a leitores que querem aprender, que querem saber como que é realmente a construção perfeita de uma história. Isso aqui, se virar filme, melhor ainda, meu Deus do céu. Parabéns para toda a equipe, tudo tá impecável nesse livro, sabe? Eu não consigo achar um defeito nele. Ele, por enquanto, é o número 1 do meu top 10 nacional aí, e é um dos primeiros do top também de todos os livros da vida. Parabéns! E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, se inscreva. Nossa, quase derrubei o estúdio. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Falou!